Hoje eu vim aqui para falar de um demônio sexualmente transmissível. Olá, nossa. Olá a todos vocês, meu nome é Bruna Scavuzzi e eu tô aqui para falar nada mais nada menos do que daquela coisa que você faz pelo menos todo final de semana: assistir filmes. E o que pode ser aqui um credo que filme ou um credo que filme. E hoje eu vim aqui para falar da lista de Jordan Peele. Como vocês sabem, Us, ou Nós em português, tá aí no cinema e ele é um filme do diretor Jordan Peele, que já dirigiu Corra e revolucionou assim a indústria de filmes de terror, suspense. Eu ainda não assisti ao filme, tá? Mas eu tava assim na internet, vendo alguns trailers, algumas coisas, e descobri uma matéria que falava que o Peele tinha passado para Lupita Nyong'o, que é simplesmente a protagonista de Us, uma lista com 10 referências de filmes de terror e suspense para ela ver antes de começar as gravações. Eu fiquei meio intrigada, dei uma olhadinha na lista e muitos filmes eu já tinha assistido, muitos não. Vou deixar a lista completa aqui no box de descrição. E eu decidi gravar esse vídeo para fazer, por exemplo, uma série, falar sobre todos esses filmes, inclusive depois falar sobre Us e talvez notar ali semelhanças, diferenças, referências, coisas que o diretor se inspirou e coisas que a Lupita, né, obviamente fez a liçãozinha de casa dela aí. Então, sem mais delongas, bora falar sobre esse filme. O primeiro filme que eu escolhi para falar dessa lista se chama Corrente do Mal, ou It Follows, ou em espanhol, No puedo, pois estou correndo de demonito. E vocês já vão entender por quê desta piada sem graça e infeliz. Esse filme foi dirigido por David Robert Mitchell e tem como protagonista a atriz Maika Monroe. Maika interpreta a jovem Jay, que é uma jovem que tem uma vida bem normal com seus amigos e família ali no subúrbio de Detroit. Inclusive, vai nos encontros, tem uns dates assim com um menino chamado Hugh. E depois de alguns encontros, eles finalmente chegam lá nos finalmente. Eles transam assim num lugar abandonado dentro do carro e eles estão lá conversando quando Hugh apaga a Jay de repente. E ela acorda amarrada numa cadeira numa espécie de uma construção abandonada. I'm sorry. You're not gonna believe me, and I need you to remember what I'm saying. Obviamente, ela acorda assustadíssima, né, sem entender nada, e ele começa a explicar pra ela que ele tinha acabado de passar uma coisa pra ela. Uma coisa que iria persegui-la e tentar matá-la, inclusive. E para se livrar disso, ela teria que passar essa coisa pra frente para outra pessoa, ou seja, ela teria que transar com outra pessoa. E um detalhe muito importante é que se a Jay morresse, a coisa voltaria a perseguir o Hugh. Então a Jay teria que passar para alguém que conseguisse passar para outra pessoa, porque se essa pessoa fosse morta pela coisa, ela não teria se livrado deste demônio, né, e teria que transar com alguém novamente. Bom, isso basicamente foi uma sinopse sem spoilers. Tudo que eu falei aqui dá pra vocês muito bem tirarem essas informações do trailer, tá? Então, até aqui não teve spoilers, daqui pra cá eu não garanto, tá? Belezinha? A primeira coisa que me chamou a atenção nesse filme foi a ambientação, porque eu não consigo dizer com certeza em que ano que o filme se passa, se ele se passa nos anos 90, nos anos 80, começo dos 2000, porque o diretor fez uma coisa que foi colocar elementos antigos e elementos novos no filme, ele faz essa mistura. Então, tem cenas que os amigos da Jay estão assistindo TV, numa TV de tubo, e os filmes são antigos, e tem cenas, aliás, a primeira cena do filme, a garota tá utilizando o celular, assim. Então, ele realmente fez essa brincadeira e mais pra frente eu vou comentar aqui algumas possibilidades do porquê dessa brincadeira. I used to daydream about being old enough to go on dates. O diretor não escolheu Detroit por acaso, tá? E isso não sou eu que tô afirmando, ele diz isso numa entrevista que o local que ele fez o filme é muito importante e eu acho que ele tirou proveito um pouco do esvaziamento que a cidade sofreu com os anos.
Detroit tem uma história bem conturbada. Detroit fica no estado de Michigan, nos Estados Unidos, e ela é conhecida como Motor City, por ter várias empresas de carros, né? Isso principalmente antes dos anos 70. Depois dos anos 70, essas empresas de carros sofreram umas crises, teve a crise do petróleo, teve a concorrência das empresas alemãs e japonesas, muitas fecharam e outras ficaram concentradas na região metropolitana. Então todo o desenvolvimento saiu do centro para essas regiões metropolitanas. Mas também Detroit tem um passado bem feio ali com preconceito racial. Detroit realmente às vezes é muito lembrada pelas manifestações, pelas revoltas de 1967, que negros e negras foram às ruas revoltados com a violência policial e com as áreas destinadas a negros e as áreas destinadas a brancos, né? Bom, enfim, aquela história suja dos Estados Unidos, que não só tem nos Estados Unidos, mas tem aqui no Brasil. E em 2012, acho, a cidade foi o maior município dos Estados Unidos a declarar falência. Então aí tem uma questão de má gestão pública, corrupção, preconceito racial, crise econômica mundial afetando a cidade, e tudo isso causou um esvaziamento, e eles lutam até hoje para trazer um investimento para a cidade. Porque imagina, uma cidade que tem tudo isso, todos esses problemas, realmente não é uma cidade interessante para trazer investidores, fomentar o mercado imobiliário. Então, tem muitos imóveis vazios lá. E ele, o diretor, no caso, explora bastante isso no filme. Tanto a cena que a Jay acorda e ela tá presa numa cadeira, ela tá num imóvel abandonado, a casa que eles invadem é uma casa abandonada, invadem para procurar o rio, mais pra frente no filme, é uma casa abandonada. Enfim, é bem interessante notar isso no filme. What exactly is supposed to be following you? I don't know. Em nenhum momento, assim, os pais dessas crianças, né, desses jovens adultos e adolescentes, porque ela tem uma irmã menor de idade, aparecem para ajudar eles. Eles sempre são bem ausentes, inclusive quando a Jay aparece no hospital porque ela sofre um acidente de carro, os amigos dela estão lá e não os pais, exatamente. Então, é mais um daqueles tipos de filme, né? Ele resgata esses tipos de filme como It, né? Em que as crianças são sua própria família e tem sempre esses adultos meio idiotas, meio sem entender, sem querer conversar com os filhos, sabe? Sempre achando que eles estão viajando, quando um problema é realmente um bagulho surreal. Wherever you are, it's somewhere walking straight for you. All you can do is pass it along to someone else. Se eu fosse apostar numa mensagem desse filme, eu diria que ele fala sobre como os jovens hoje em dia estão se relacionando mal. Ele questiona a liberdade sexual como uma liberdade, porque ele coloca o sexo como prisão, né? Afinal, a Jay pegou esse demônio sexualmente transmissível transando, mas para ela se libertar dele, ela precisa transar. Então, sexo neste filme são duas coisas: liberdade e prisão. E a questão da liberdade sexual as pessoas realmente estão fazendo sexo porque elas sentem vontade, porque elas querem, ou porque elas querem ser socialmente aceitas e a sociedade quer empurrar elas para esse padrão, assim. Se você tem 18 anos e você ainda não transou, não beijou, não tem uma namorada, você é um loser, assim. Aliás, vale ressaltar que nenhuma cena de sexo do filme é super, assim, aquela coisa prazerosa, super romantizada. Inclusive, a Jay, às vezes, parece estar fazendo muito forçada, assim, me remete até o estupro. Sei lá, eu fico pensando que, para entender realmente esse filme, tem que ser com um olhar mais a partir da mulher, né? O público feminino deve ter se incomodado, assim, porque às vezes acho que até ele faz uma alusão ali a estupro mesmo, porque, querendo ou não, ela tá fazendo forçada, sabe? Ela tá indo e não é um sexo por prazer. E qual que é o limite? O que define
um estupro. E também tem o fato de que nenhum homem se aproxima dela sem interesses. Começando pelo Hugh, né, que enganou ela para simplesmente passar um negócio horrível pra Jay. E depois pro vizinho dela, que claramente só queria transar com ela e não acreditava em nada do que ela estava falando, não acreditava que ela estava sendo perseguida por essa coisa. E, posteriormente, o amigo dela, que sempre teve um crush ali nela e arranjou uma forma de prender a Jay a ele. E não importa se ele tinha sentimentos reais, não deixa de ser uma segunda intenção ali, tirar vantagem da situação, tirar vantagem de uma pessoa que está aflita e doente. Falar sobre um demônio sexualmente transmissível não quer dizer que ele esteja querendo fazer uma referência direta às infecções sexualmente transmissíveis. Acho que não dá pra falar de liberdade sexual sem falar das consequências disso. E, enfim, só a título de curiosidade, se vocês pesquisarem, não só no Brasil como no mundo inteiro, os índices de doenças desse tipo estão crescendo, estão voltando a crescer, mas eu acho que aqui a gente faz um paralelo realmente com a liberdade sexual. E volto a mencionar a questão da ambientação. Será que ele não quis deixar claro em que ano foi feito o filme, porque ele está querendo dizer que estamos cometendo os mesmos erros, que estamos tratando o sexo novamente como uma prisão? I had this image of myself holding hands with a really cute guy. Just having some sort of freedom, I guess. Pra encerrar esse vídeo, eu vou deixar aqui algumas dúvidas, alguns questionamentos aleatórios que eu tive quando eu tava assistindo o filme. Mas antes, por favor, curtam, comentem e compartilhem o vídeo da tia. E pra não perder nenhuma novidade, mas também ativa o sininho aí, o sininho, que é bem importante. Mas vamos lá. Sei lá, uma dúvida idiota que eu tive. Se eu pegar um avião, a coisa entra no avião comigo? Tá, e se eu pegar esse avião e for pro outro lado do mundo, eu ganho tempo? Que a coisa vai andando, né? Uma questão. Qual mais? Numa questão ali de sexo grupal. A pessoa que tá com o demônio sexualmente transmissível tem mais chance de sobreviver depois? Passa pra todos ao mesmo tempo? Ou passa só pro primeiro que transou? Outra dúvida chique. Se eu morro de causas naturais, a coisa volta a perseguir a pessoa anterior? Mas não foi ela que me matou. Então, não sei o que pensar. E sei lá, se eu me trancasse num quarto, tipo o quarto do pânico, a coisa ia conseguir entrar e me matar? See? Everything's okay. Is something wrong with me?